Kodama na comunicação. Alô amigos, esse é o canal Kodama na Comunicação, recebendo a Caminhante Flutuante, banda de rock gaúcho, que tem aí uma história desde 2018 e finalmente, agora em março de 2021, está lançando o seu primeiro CD, seu primeiro trabalho, seu primeiro álbum, que se chama As Ideias Estão no Ar. A banda Caminhante Flutuante, que é composto por Steven Zanirati, Felipe Seade, Rafael Santos e André Heck. E vamos conversar com esses sobreviventes do rock, né? O rock que, dizem as más línguas, está terminando, está se extinguindo, está se eliminando do planeta Terra. E eu quero perguntar, a primeira pergunta que eu quero fazer para o Rafael Santos e também para o Steven Zanirati e ainda para o Felipe Seade. E realmente o rock está terminando? Salve, salve, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, para quem está assistindo esse vídeo. Queria agradecer aí o convite do Kodama, né, para participar dessa entrevista aí, falando um pouco mais sobre a banda, enfim. A primeira pergunta, se o rock acabou ou se o rock morreu, para mim não. Pelo menos para mim o rock está bem vivo ainda, né? E eu acho que esse é o que nós, na verdade, né, a Caminhante Flutuante é o exemplo vivo de que o rock está respirando ainda, está bem vivo. E não só a Caminhante Flutuante, né, muitas outras bandas, muitas bandas hoje em dia fazendo rock and roll ainda. Eu acredito que assim só, como hoje em dia o rock, por ter muitos estilos hoje em dia, não seja a preferência, né, das pessoas. Tem muita coisa para ouvir, né. Mas acredito que o rock, ele ainda, na verdade, o rock ele vai ser eterno, ele é eterno. Olá a todos, primeiramente agradecer aqui ao Kodama, é um prazer estar fazendo essa entrevista aqui para o seu canal sobre o rock and roll estar terminando. Eu ouvi muitas vezes falarem sobre isso. Eu acho que muito diz isso são pessoas que mais se apegam ao passado, às bandas clássicas. Acontece é que o rock and roll ele não aparece mais na televisão, ele não toca mais nas grandes rádios, ele não está nem ao menos nas listas das mais executadas no Spotify, por exemplo. Mas eu acho que não, o rock não morreu, ele só saiu aí desse meio mainstream, mas dentro desse cenário alternativo, independente, bandas como as nossas vêm aí se empenhando para que isso de fato não aconteça, que é o rock and roll morrer. Então acho que tá acontecendo bastante coisas boas aí das bandas independentes. O álbum As Ideias Estão no Ar, da Caminhante Flutuante, traz muito de rock and roll puro rock and roll, e traz também blues, traz também psicodelia, né? O que representa para vocês o lançamento de um trabalho novo, o primeiro CD da Caminhante Flutuante? O lançamento do álbum é um sonho que se concretizou, né? E foi da melhor maneira, da melhor forma possível, assim. Porque agora eu sinto que a coisa tá andando, assim. Os guris, assim, a gente tem uma química e tal, né? Essa coisa, assim, que eu sentia que faltava, né? Em outros projetos que eu tinha. De ter bastante esse entrosamento, da gente não só se encontrar para ensaiar ou para fazer o som, a gente se encontra para beber, para conversar sobre música, enfim, a gente é amigo, sabe? É uma coisa que une mais a banda ainda, né? Então, o que representa para mim é o lançamento das Ideias Estão no Ar, é o orgulho, né? Eu tenho muito orgulho por esse álbum, pelo projeto, pela banda Caminhante Flutuante, né? E esse álbum, ele é um mix, né, de músicas que eu venho trazendo na bagagem desde 2012,
Então tem música de 2012, 2014, até 2018, 2019, né? Então tem músicas que já tem um certo tempo ali que agora eu consegui finalmente lançar, né, como eu queria, né? Gravar da forma que eu queria, que eu gostaria que tivesse ali. É um álbum que eu tô bem contente, fiquei bem contente assim com o resultado dele. E aconselho a todos a ouvirem, porque tá muito bom esse álbum. Não é porque é meu, mas tá muito bom mesmo. Com grandes composições aí dos meus amigos de banda, né? Pra mim, esse álbum ele representa bastante, tanto a questão de ser um sonho de muito tempo, de ter um álbum bem produzido, né? Com uma banda boa, assim, né? Parece autoelogio, mas eu tô elogiando meus colegas aqui de banda, meus amigos. E ele representa também o resultado, assim, de um esforço muito grande de nós 4, enquanto banda independente, porque quem tá nessa estrada, assim, sabe quanto é difícil pegar e gravar o seu som, né? De ter o seu espaço para divulgar o seu trabalho. Ele representa, assim, quase como uma recompensa depois de um grande tempo, assim, se esforçando. E a gente quer chegar muito mais longe ainda com esse álbum, que a gente quer que ele seja o começo ainda de muitas conquistas para nós, né? E por isso eu acho que ele é muito importante para cada um de nós individualmente e para a banda também. Numa época em que pouca gente lança CDs, lança CD físico no caso, agora tudo é streaming, né? Streaming. O que representa lançar um disco físico num Brasil em crise, total crise por causa dessa pandemia, e o que representa esse disco para o rock gaúcho e para o rock brasileiro? A gente tem a ciência que a forma de consumo de música hoje em dia está muito diferente do que era antigamente, né? E que as pessoas escutam muito mais os streamings do que a mídia física. Mas a gente também tem muita coisa a levar em consideração, em especial a questão da qualidade do som também, que se tu for olhar um CD, ele já tem uma qualidade melhor que som no streaming, que é em MP3, né? E o vinil já tem uma qualidade melhor, assim, em relação ao CD, né? E a gente não vai ficar apegado a esse tipo de coisa, mas a gente acha que é importante ter o disco físico. Por mais que agora seja um momento, principalmente agora, né, na situação que a gente está vivendo, em que as pessoas não vão comprar disco, né, não vão comprar CD e tal. Mas acontece também uma coisa que é interessante, que a época que a gente vive tem a questão, por exemplo, dos Netflix e streamings assim, que eles podem da noite pro dia deixar de existir ou retirar de catálogo aquilo que tu quer ver, né, ou ouvir. E a gente tendo ele físico, a gente consegue ter para sempre. Essa é uma das questões, né? Sabe-se que a banda surgiu em 2018, final de 2018, tá? Depois de uma progressão aí, de um desenvolvimento do Steven Zanirati e os Aleatórios, né? Que foi onde surgiu toda essa situação de grupo, né? Eu queria que vocês contassem pra gente como é que foi a história, como começou, como vocês se conheceram para formar a Caminhante Flutuante. Bom, a banda, ela não surgiu assim do nada, né? Obviamente, né? Eu tenho uma amizade com o Estevam desde 2010, né? Mais de 10 anos aí que a gente está fazendo um som. E o próprio nome também da Caminhante Flutuante é um projeto que já tinha desde 2014, que eu tinha feito aí com outros amigos, né? Só que acabou não passando de um ensaio. Eu comecei a tocar, depois toquei bateria por um tempo em alguns projetos, depois eu voltei a tocar guitarra e estava tocando com o Estevam, né? Lá em 2018. E o cara que estava tocando com o Estevam na época apresentou o Rafael para nós, né? Aí no primeiro ensaio a gente já viu que tipo, esse cara aí é o cara certo, né? E fechou todas, né? A química com o Rafael assim foi das melhores, né? Tanto
que a gente está até hoje fazendo um som. Eu já tinha as minhas músicas, as minhas composições, eu estava fazendo um trabalho também que era de voz e violão, e numa dessas apresentações o Rafael apareceu lá, escutou as minhas músicas e curtiu também. Daí eu falei pra ele, pô cara, por que a gente não faz um projeto que não seja solo, né? E o Estevam também pilhou, porque ele já não tava mais nessa vibe de fazer carreira solo, né? Então aí fechou a banda, eu na guitarra e voz, o Estevam baixo e voz, e o Rafael na bateria e voz também. Eu tenho muito a agradecer aos guri que tocaram comigo nessa fase aí de aleatórios, o Rafael e o Felipe. O Felipe ainda gravou boa parte das músicas do álbum aleatório que eu lancei em 2017, tocando bateria. Também já tocou comigo em outras bandas aí em 2010 e em diante, assim. Depois cada um foi por um canto aí até a gente se encontrar aí pra acompanhar esse maluco aqui durante o ano de 2018. Foi então que a gente simplesmente resolveu aí unir nossas composições. A banda estava num entrosamento bem legal e eu também já tinha falado isso tanto em rede social como em algumas entrevistas, que a minha intenção era dar término a esse projeto de carreira solo, que a real nunca foi a minha intenção, mas foi o que deu para fazer aí nesse período que eu fiquei sem banda fixa. E foi bem legal, então eles têm me acompanhado, isso aí deu campo para a gente caminhar e chegar até esse momento do Caminhante Flutuante, né? Logo em seguida, lá por 2019, a gente já estava fazendo as apresentações com o nome de Caminhante Flutuante. Gravamos um single, que era uma música do Estevam, né, que ele já estava para gravar, a gente já tocava com os Zanirati os aleatórios no final, que era Correndo e Derretendo, né? Veio muito bem a calhar, assim, que serviu como um cartão de visita para quem não conhecia o trabalho da banda, né? O que representou a entrada do tecladista na banda? Passando um ano, a gente estava fazendo uma apresentação ali no Open Stage, na loja Open Stage, e na plateia quem estava era o André, um amigo dele, ele estava nos assistindo, né? No final da apresentação ele veio nos parabenizar, disse que gostou muito da banda e perguntou se a gente não estava precisando de um tecladista, né? E obviamente a gente estava precisando de um tecladista, a gente queria muito um tecladista desde muito tempo, né? Só que a gente não estava assim explícito, né? A gente não chegava, né, fazendo postagem nas redes sociais, colando cartazes por aí, tipo, perguntando, né? Ele entrou na banda, né, porque ele realmente gostou do nosso som, né? Nesse álbum As Ideias Estão no Ar, tem várias músicas que me chamaram a atenção, tá? Várias músicas, várias faixas que me chamaram a atenção. Eu gostei, por exemplo, da música Casa Verde, achei bem interessante o tempo e também o Blues do Gato. Qual é a música de trabalho desse disco? Na verdade, a gente pegou e fez um pouco diferente do que a indústria tem feito ultimamente, né? Que é o lançamento de singles. A gente lançou o single Falsos Messias, né? Que já anunciando que ia estar no álbum, mas não com uma ideia de ser uma música de trabalho, né? A gente não chegou a pensar nisso. Na hora de elaborar ali o álbum, a gente pensou na ordem das músicas. A gente conversou e pensou, essa música tá boa, Falsas Melodias tá boa para abrir o álbum, e qual música tem cara de mais término de álbum, os climas que são bem diferentes de uma música para outra, né? Tem uma coesão ali, é uma obra que, embora não seja um álbum conceitual, né? Eu acho que é uma obra que ela merece ser vista assim como um trabalho em si, com as músicas todas juntas, né? E a gente pensou só nisso, né? Só na elaboração desse clima, dessa ordem, mas não pensamos em música de trabalho. Com tantos estilos diferentes presentes nesse álbum, né? Tem desde psicodelia, tem folk, tem também o rock puro, rock and roll, rock da jovem guarda, rock dos anos 50, 60, o rockabilly, né, como se diz. Quem influenciou a banda de vocês? Quais são as bandas que vocês mais curtem? Quais são as bandas que vocês se espelharam? Quais são as bandas que deram o toque final para a banda Caminhante Flutuante?
E esse lance da influência é até curioso, porque tem algumas músicas, tem algumas bandas que é notório a sua influência, mas tem outros sons que às vezes o público vai achar isso, vai achar aquilo, mas passa longe, né, do que foi a inspiração do artista. Mas eu acho que a principal, assim, é essa parada do rock and roll. Pelo menos eu acho isso, né? Mas eu acho que os guri também dividem essa opinião aí do que o rock feito nos anos 60 é algo que mais atrai a banda, né? Inclusive, aqui eu fundo aqui duas das grandes influências, mas a minha principalmente é Beatles, né? Só que também tem a questão da brasilidade, que é algo que todos nós consumimos. Tem aquele lance do tropicalismo, né, dos Mutantes, a própria Jovem Guarda. E eu particularmente gosto também de MPB, gosto também de Bossa Nova, gosto muito da Soul Music, coisa que o Tim Maia implantou muito aqui, fora outros, Cassiano também. E é isso aí, é um pouco da mistura, né? Então, o próprio álbum que a gente lançou aí tem uma certa mescla, assim, não fugindo muito, não muito distante da outras, mas tem uma variedade, né? Tem umas sonoridades, assim, que não seja igual, né? A gente não tem uma música igual uma com a outra, né? Depois, no decorrer das próximas músicas, assim, vamos ver outras coisinhas, outras fontes que a banda bebe. Achei que vocês têm assim muita influência do rock antigo, dos anos 50, 60, rockabilly, né? E também da Jovem Guarda. Vocês têm muita influência também dos Mutantes, talvez, dos Beatles, dos Rolling Stones. Enfim, como vocês se situam perante o rock and roll? Bom, então quando o André entrou para a banda, ele trouxe também, né, as influências dele, que vai do erudito ao rock and roll. Ele é um cara bem ligado, né, na música clássica, né, muito mais que qualquer um da banda, assim. A gente curte também música clássica, mas ele é um cara formado nessa área, né. Bom, então as influências do disco, né, vai de Beatles a Mozart, né. Tem muita gente que enxerga, assim, né? É engraçado, assim, porque tipo, quando a gente compõe, a gente diz assim, isso aí ficou tal coisa, parece meio George Harrison, parece meio Júpiter Maçã, né? As influências que a gente tem, né? E aí quando as pessoas escutam, elas acabam achando outras influências que a gente nem percebia nas músicas, né? Mas que de certa forma estão lá também, né? Como os anos 50 também, né? Que foi citado aí pelo Kodama, né? Porém, não é o forte, né? A minha influência mais forte é os anos 60, ali, 70, né? Mas, de certa forma, os anos 50 também, né, estão presentes nas nossas composições. Até porque as bandas dos anos 60 que a gente curte, elas eram influenciadas também pelos cantores, né, pelos grupos dos anos 50, né? Os Beatles eram influenciados pelo Chuck Berry, pelo Diddley, né? Os Stones eram influenciados pelo Muddy Waters, né, do blues. Então, as influências estão no ar, né? Aí vai da cabeça de cada um, assim, achar ali, né? Mas é isso aí. A faixa Falsos Melodias traz alguma coisa do rock bem antigo, os primórdios do rock, os anos 50 e 60, como eu falei antes, tá? Vocês que são, claro, não viveram essa época, vocês devem ter aí na faixa de 30, 40 anos, como vocês veem essa parte do rock and roll, o rock, o início do rock? Vocês curtem esse tipo de banda? Bill Haley, Seus Cometas, aquela coisa toda? Estou ali sobre influências da banda, especificamente influências da década de 50, né? Já que a gente apresenta uma sonoridade em algumas músicas assim do rock and roll bem de raiz, assim, bem antigo.
Chuck Berry seria o primeiro nome assim que me vem à mente, né, como um sujeito que sistematizou a estrutura, né, da canção de rock, assim. Os próprios guitarristas, né, em geral, têm uma influência bem forte, né, com aqueles cacuetes dele, do Chuck Berry, e com o jeito dele de tocar, propriamente, né. Ainda na década de 50, outro cara que é muito importante, daí mais pro piano, seria o Jerry Lee Lewis, né, que também eles seriam contemporâneos, assim, e ele definiu muito precisamente o idioma do piano, né, na banda de rock, né, o jeito mais percussivo de tocar piano, né, aqueles licks que ele usa, assim, eu acho que influenciaram boa parte dos tecladistas e tal da década seguinte, né, se a gente pegar, sei lá, os Beatles, coisas que aparecem nas canções, até mais adiante ainda, né, a música Rock and Roll do Led Zeppelin, né, ela tem ali ela tem todos os traços, né, daquele rock dos anos 50 bem definidos. O repertório de vocês é 100% autoral, conforme vocês sempre colocaram nas suas entrevistas, em vários mídias que vocês já colocaram, né? E eu fui fundo na pesquisa. Quero que você saiba que me aprimorei para poder fazer essa entrevista com vocês, tá? Tudo é autoral. O que vocês têm contra fazer cover ou fazer versões? Vocês pensam em fazer alguma vez versões? Porque o Queen falou uma vez que jamais utilizaria sintetizadores. Aí teve uma certa feita, né? Depois dos anos 80, eles começaram a utilizar sintetizadores. Eles criticavam muito o uso de sintetizadores. E depois eles realmente foram fundos na utilização desse instrumento. E vocês, que se dizem 100% autoral, vão continuar sendo 100% autoral? Ou vocês pensam em algum momento gravar alguma música de algum outro autor? Na verdade, a gente não tem nada contra, né, fazer cover. Mas a proposta da banda, como a gente tem muitas composições, né, e a gente acha que é uma coisa importante que se mantenha, né, porque tem pouco espaço pro som que é autoral hoje em dia, né. A nossa proposta é fazer isso, é fazer o nosso som. As músicas que são compostas aí, tem bastante material pra gente gravar. E é isso. Talvez um dia no futuro, né, aconteça isso, mas não nos vem na mente agora isso de tocar versão ou fazer cover de alguém, né. A gente respeita muito quem faz, a gente respeita bastante também as nossas influências, né, mas a gente não pretende fazer cover. Às vezes o pessoal pede, mas é que não é a nossa proposta, né. A gente quer mostrar o nosso som. Como é a parte da composição, as ideias, como surge a ideia de uma música? Tem o autor principal ou todos colaboram? Como é a parte de criação da música da Caminhante Flutuante? Bom, as composições, na maioria das vezes, elas surgem, sempre nos pega desprevenido, pelo menos pra mim, né? Eu tô no meio do trabalho, sei lá, tô fazendo qualquer outra coisa, até tomando banho, como já aconteceu, e do nada vem uma ideia assim, e eu tenho que largar tudo que eu tô fazendo e dar um jeito de anotar aquilo, ou então registrar no celular, né, pra depois passar pro violão. É difícil eu sentar assim pra pensar assim, vou escrever algo agora, não, é difícil. A maioria das vezes eu sento só pra editar alguma coisa ali, né, mas agora pra já sentar com propósito de querer criar alguma coisa não surge assim, elas vêm do nada assim mesmo, quando eu estou desprevenido, né? A maioria das vezes ela já vem com a melodia, se não vem com a melodia vem a letra, e aí eu depois passo pro violão e crio uma melodia em cima, ou então às vezes vem com a melodia, acabo transformando em outra melodia, que não era a mesma da ideia inicial, né? Aí depois de feita, né, depois que eu vejo assim, tá pronto, eu vou levar pra banda pra ver o que eles acham, né, e mostro em algum ensaio, algum encontro que a gente tem aí. Aí eu pego o violãozinho ali, mostro, a guitarra mesmo, e apresento a composição pra eles, né. Da mesma forma o Estevam também pega a guitarra ali,
ou violão para mostrar. Daí ali já acaba a banda acrescentando as ideias, né? Ela sai 50% na verdade, né, pronta, né? Quando tu leva pra banda que ela vai ficar 100% pronta mesmo, que daí depois ela tem o toque da banda ali, né? Tem as influências de cada um, né? De repente essa música ficaria legal com um órgão assim, assado, um tecladinho assim, bateria, como eu já toco bateria também, eu sempre penso já ela pronta assim com a bateria, daí eu levo as ideias pro Rafael ali, o Rafael vê o que acha que dá pra melhorar, se dá pra modificar alguma coisinha ali, ele vai e muda, né? Muitas das vezes ele traz a ideia dele pra bateria e tal. A mesma coisa pro baixo, né? Então a gente só apresenta ali a ideia principal, passa os acordes e depois a gente vai desenrolando ela, né? Com o passar do tempo, né? Com os ensaios, vai aprimorando, tá? Vai lapidando ela. E para encerrar, quais são os próximos passos da banda Caminhante Flutuante? Depois do lançamento deste álbum, vocês vão fazer show, até porque está tudo parado devido a essa pandemia, né? O que vocês pretendem fazer? Vocês vão divulgar? Quais meios para a divulgação? E esperando a pandemia passar, quais são os projetos em termos de show? Vocês pretendem atingir o Rio Grande do Sul, o Brasil ou, quem sabe, o mundo? Então, Bom, e é isso aí, né? Os próximos passos da banda, né? Quais serão os próximos passos da banda? Nem eu sei, né? O futuro é uma coisa incerta, né? Mas o que a gente está planejando, né? Pro momento é trabalhar o álbum, né? O álbum tá aí. Vamos trabalhar bastante esse álbum agora. Assim que possível, né? Que as coisas começarem a melhorar, que a gente consiga sair de casa novamente, passar essa loucura toda da pandemia aí, né? Porque a prioridade agora é, claro, ficar em casa, cuidar da saúde e trabalhar o álbum pela internet mesmo, né? Então é um álbum que tem 12 músicas, tem bastante composições ali que a gente pode trabalhar bastante ainda. Penso muito, assim como os guris também pensam muito em produzir algo audiovisual, né? Com essas composições. É isso aí, o próximo passo da banda seria um clipe, né? Alguns clipes, talvez algumas lives, né? Bom, os próximos passos então é continuar seguindo aí a divulgação do álbum, tentar articular uma live aí. A gente teve umas aí que infelizmente a gente teve que adiar. Continuar com a proposta de sempre gravar o máximo possível de material, tanto ele como single, como álbum, EP e até mesmo videoclipe, porque videoclipe é uma pretensão da banda. A gente pretendia fazer em 2020, né, mas já a questão do álbum já foi um pouco complicada devido ao Covid, né? Então o clipe foi algo que a gente descartou ali naquele ano, né? Tivemos que priorizar o álbum. A gente tem muita música e são 4 compositores aí, então tem coisa para vir. É isso aí, a gente não tem um porquê parar. Vamos seguir gravando e tentar sempre fazer coisas melhores. Tá? Então essa foi a banda Caminhante Flutuante aqui no canal Kodama na Comunicação. A todos, muito obrigado pela sintonia, muito obrigado pela audiência. Vida longa ao rock and roll, hein? Vida longa ao rock and roll. A música não se resume a funk, pagode e sertanojo. Fique com Deus. Kodama na Comunicação.